Olá, alunos do sétimo ano B, espero que todos vocês estejam bem. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para comentar essa atividade 5 de História, pois eu achei ela um pouquinho assim complexa e achei melhor fazer esse vídeo. Bom, o tema que trata essa atividade 5 são as grandes navegações. As grandes navegações, ela também é conhecida como expansão marítima europeia, ou seja, foram grandes viagens realizadas em mares nunca antes navegados. Então foi a primeira vez que o homem vai navegar a longa distância, né, nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico, e que também eles vão descobrir, e entre aspas, esse descobrir, né, novos territórios, novas terras, novos continentes. E por que entre aspas? Porque sabemos que já existiam povos que viviam nessas regiões, como aqui no nosso território mesmo, o Brasil. Já existiam, já estavam aqui estabelecidos os povos indígenas. Então não foi descoberto, porque já viviam povos aqui. Por isso que a gente trata aí das aspas na palavra descobrimento. Mas as grandes navegações mudou o mundo, né? É o início da Idade Moderna que a gente chama. Mudou o mundo porque o comércio se globalizou, o mundo, né? O mundo não foi mais o mesmo como antes, depois das grandes navegações. E para e referente ao texto 1, né? É um poema de um grande poeta português chamado Fernando Pessoa. E eu acho lindo esse poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Olha, a primeira representação das mulheres aqui. Quantos filhos em vão rezaram? Referência à religiosidade. Quantas noivas ficaram por casar? Outra referência, né, de outra representação da mulher. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Esse poema é belíssimo, né? É filosófico, e ele fala dos perigos, né? Que muitos não retornaram, porque existia na época os perigos reais e imaginários. Os perigos reais eram os ventos que poderiam ser desfavoráveis, ameaças de encalhe, lugares estranhos, fome, doença. E tinha até uma doença escorbuto, que era a falta de vitamina C, que fazia os dentes caírem, a pele apodrecia, uma doença horrível, que eles não sabiam, era a falta de vitamina C, porque a comida deles era péssima, né? Não tinha vitamina C. Hoje sabe-se disso, naquela época não sabiam. E os perigos imaginários eram a crença que a Terra era plana, que coisa, né, gente? Século XXI ainda tem gente que acredita nisso. Então eles achavam que a Terra era achatada e que eles poderiam cair num abismo. Eles tinham medo de monstros marinhos. Então, assim, o imaginário da época era esse, né? Eles tinham esses medos. E eles tiveram que enfrentar tudo isso para conquistar esse mar, né? Então é disso que trata o poema de Fernando Pessoa. E aí, a partir da leitura do texto 1, né, desse lindo poema, vocês vão responder as questões
aqui da ONU. Do que trata o poema, então é o tema, do que trata o poema. B, como estão representadas as mulheres, eu já disse, né? Tem duas ali representação de mulher no poema. E sobre que aspectos de religiosidade a gente vê no poema, né? Em que parte que fala de Deus ali, tá citando ali no poema. Bom, aí depois vem a imagem 1, um meme, né? Um meme, famoso meme. Tantos conflitos por causa de especiarias nas grandes navegações e você aí usando sazon. Então eles fazem uma sátira, né? Porque foi tão difícil, né, de conseguir essas especiarias, né, que são temperos, né? Que temperos? Canela, açafrão, cravo, pimenta, gengibre, né? Então, essas eram as especiarias que eram tão caras na época. Hoje tão comum, mas na época eram tão caras. E também não só isso, né? Eram também produtos de luxo, seda, porcelanas, que eles também compravam nas Índias, né? E como na época não havia geladeira, os europeus usavam essas especiarias para conservar a carne e ter um sabor mais agradável. E aí vem agora o texto 2 e o texto 3. Ambos tratam dos mercadores venezianos e genoveses, italianos. Então o texto ele fala dos efeitos dessa nova descoberta dos portugueses, uma descoberta de uma nova rota para chegar nas Índias. Bom, aí eu vou lá no mapa que tem para explicar melhor para vocês. Bom, antes dos portugueses descobrirem uma nova rota para chegar nas especiarias, então essa foi a nova rota, né? Velejado pelos portugueses. Então eles chegaram lá nas Índias para comprar diretamente na fonte as especiarias. E com isso eles iam conseguir vender mais barato, né? E ter mais lucro. Por quê? Antes eles compravam dos mercadores venezianos e genoveses aqui na Itália, onde eles tinham um monopólio, só eles que vendiam para toda a Europa. Então os portugueses compravam caro dos genoveses, né, dos italianos. E também por quê? Porque eles compravam, os italianos, eles usavam a rota da seda, ou seja, eles percorriam esse caminho por terra. E claro, cada cidade aqui eles tinham que pagar tributos. Então essa mercadoria dos venezianos, genoveses, ficava muito mais caro. E os portugueses, por sua vez, como não precisava pagar impostos, olha lá, ele vinha por mar, ele ia direto para o fornecedor. E o produto do português, a especiaria do português comprado na fonte, ficava muito mais barato. É como a gente for comprar, a gente vai comprar roupa. Se a gente for no shopping, no Litoral Plaza, a gente vai pagar um preço bem caro. Mas se a gente for direto do fornecedor, ou seja, lá em São Paulo, né, em lojas que ficam no Brás e em outros lugares, a gente vai pagar um preço muito mais barato. E é disso que se trata essa mercadoria de especiaria. Ou seja, os portugueses descobriram uma nova rota para chegar nas Índias. E é disso que trata o texto 2 e o texto 3, que vai falar um pouco da apreensão, né, dos venezianos com essa nova descoberta dos portugueses, porque eles sabiam que ia afetar o seu comércio. E era uma novidade, né, na época, era algo muito grande mesmo, uma baita de uma descoberta, essa nova rota, né,
feita pelos portugueses, né? Então, vai diminuir o comércio de especiarias entre os venezianos, que fala no texto 3. Aí vem as questões lá do texto 2 e texto 3. 2. Qual a relação do meme com a expansão marítima, né? Então, o meme ali que a gente viu na imagem, ele tá se referindo ao quê, né? E essa tá bem tranquila de responder. A B, qual a relação entre expansão marítima e especiarias, né? Então, qual é essa relação, né? E aí vem a 3. Sobre a 3, aí vem as questões. Qual o principal assunto de ambos documentos? Então, ele está tratando de qual assunto principal? B. Após o episódio narrado em que Portugal começa o mercado de especiarias, o que ocorre com o comércio de Veneza? Aumenta? Ele diminui esse comércio? Provável, com certeza que sim, né? Porque o preço dele vai ficar muito alto e os portugueses vão comprar na fonte o produto português, né? A especiaria trazida pelos portugueses vai ficar bem mais barato. C. Qual a explicação para que Portugal consiga vender as especiarias por um preço mais baixo? Tem a relação lá de não pagar tributos, né? O que eu expliquei aqui. Bom, e vem a questão C. A questão D. Aliás, a questão 4. Aí vocês vão observar o mapa e responder. Perdão, tá ruim aqui. Opa! Mas que meu computador deu um probleminha. Vem a questão. Com base na imagem 1, qual seria o interesse de Portugal chegar na Ásia e descobrir novas rotas marítimas? Eles estavam interessados no quê? O que eles queriam, né? Então, essa também tá bem fácil de responder, né? Então, qual era o interesse de Portugal para chegar lá nas Índias, né? O que eles queriam aqui na Índia? Bom, espero ter ajudado um pouquinho vocês e tentem aí responder as questões, ok? Beijinhos para todos e até breve, né? Até sexta-feira, que a gente vai se encontrar aí um pouquinho pelo Meet.